Amanhã, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal começará a julgar o primeiro grupo de acusados que, segundo a Procuradoria-Geral da República, tiveram papel fundamental no planejamento da trama golpista. O grupo de acusados é composto por 8 pessoas, todas figuras de alto escalão do governo anterior. Jair Bolsonaro, ex-presidente. Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e candidato a vice em 2022. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Paulo. Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência. Almir Garnier Santos, comandante da Marinha. A acusação aponta que esses 8 integrantes foram cruciais na tentativa de desestabilização do governo e na articulação de um possível golpe. O julgamento e os ministros STF reservou 3 sessões para analisar o caso, 2 sessões amanhã, terça-feira. Uma sessão na quarta-feira, os ministros da primeira turma, responsáveis por conduzir o julgamento, são Cristiano Zanin, presidente da turma, Alexandre de Moraes, relator do caso, Carmen Lúcia Luiz Fux Flávio de Nuessa. Composição será responsável por avaliar as denúncias e decidir se há indícios suficientes para levar o caso adiante. A decisão que eles tomarem será válida para todo o tribunal, influenciando diretamente o destino dos acusados. Amanhã, a primeira turma do Supremo começa a julgar o núcleo 1 dos denunciados por tentativa de golpe de Estado. O grupo é composto por 8 integrantes que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foram cruciais no planejamento da trama golpista. São eles, veja, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro e candidato a vice em 2022, Walter Braga Neto, o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, e também o diretor Alexandre Ramagem, da ABIN, além do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos. O STF reservou 3 sessões, dê uma olhada, para analisar os casos, sendo 2 amanhã e outra na quarta-feira. Os ministros da primeira turma são Cristiano Zanin, que você acompanha aqui no telão, presidente do colegiado, Alexandre de Moraes, relator do caso, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Com relação ao local e estrutura do julgamento, dessa vez não acontecerá no prédio principal do STF, mas sim no anexo, onde ficam as salas de sessões das turmas e os gabinetes dos ministros. Essa mudança está relacionada a uma alteração no regimento interno do STF em 2023, que determinou que casos criminais não sejam mais julgados pelo plenário completo, mas sim pelas turmas. Mesmo com uma composição reduzida, apenas 5 dos 11 ministros do STF fazem parte da primeira turma. A decisão tomada ali tem peso de jurisprudência e vale como um entendimento para todo o tribunal. O espaço onde ocorrerá o julgamento é menor do que o plenário do STF, já que nele atuam apenas 5 ministros. Ali serão julgadas as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Diante da relevância do julgamento, o acesso ao STF será restrito, podendo entrar apenas servidores, advogados, jornalistas. Além disso, a sala da primeira turma passará por uma varredura antibomba, contando com o auxílio de cães farejadores. Outra medida de segurança importante será a presença de um comando móvel da Polícia Militar na Praça dos Três Poderes, com tropas prontas para agir caso seja necessário. E olha, a gente preparou para você uma reportagem para explicar o que está em jogo nesta semana, que é crucial para todos os denunciados. Acompanhe. O julgamento desta vez não será no prédio principal do STF, mas no anexo, onde ficam localizadas as salas de sessões das turmas e os gabinetes dos ministros. Uma mudança feita no regimento interno da Corte em 2023 passou a análise de casos criminais do plenário para as turmas. Apesar de ser um colegiado reduzido, a decisão tomada aqui vale como um entendimento de todo o tribunal.
Esta é a sala de sessões da primeira turma, o espaço onde serão realizados os julgamentos das denúncias que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra 34 pessoas acusadas de planejarem um golpe de Estado, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. O espaço é menor do que o plenário do STF, já que aqui apenas 5 dos 11 ministros são responsáveis pelo julgamento. E ali, naquela mesa de trás, que eles estarão posicionados para fazer a análise do caso. Nesta terça, o acesso ao STF será restrito a servidores, advogados e jornalistas. A sala da primeira turma passará por uma varredura antibomba com auxílio de cães farejadores. Ainda como parte do esquema de segurança, um comando móvel da Polícia Militar já está posicionado na Praça dos Três Poderes, com a tropa pronta para ser acionada. O julgamento será iniciado pelo presidente da primeira turma, ministro Cristiano Zanin. Em seguida, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, fará a leitura do relatório, que funciona como um resumo da denúncia e dos fatos investigados. Após essa introdução, será a vez da Procuradoria-Geral da República apresentar sua argumentação. A PGR terá 30 minutos para expor suas acusações contra os 8 denunciados. Depois, os advogados de defesa de cada um dos acusados terão 15 minutos cada para apresentar seus argumentos e contestar as acusações. Antes da votação, os ministros analisarão questões levantadas pelas defesas, como falta de acesso a provas por parte dos advogados, validade do acordo de colaboração premiada feito pelo ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Essa fase, chamada de sustentação oral, é um momento crucial para os advogados destacarem pontos que consideram essenciais para a decisão dos ministros. Depois da fase de argumentação, os ministros votarão sobre o recebimento ou não da denúncia. A votação seguirá a seguinte ordem. Relator, Alexandre de Moraes, vota primeiro. Os outros ministros seguem na sequência. O presidente da turma, Cristiano Zanin, vota por último. É importante ressaltar que esta é apenas uma fase preliminar. O STF não está decidindo ainda se os acusados são culpados ou inocentes. O que será definido neste momento é se existem elementos suficientes para abrir um processo criminal contra os denunciados. A sessão será iniciada pelo presidente da turma, o ministro Cristiano Zanin. Na sequência, será a vez do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, fazer a leitura do relatório, uma espécie de apresentação e resumo do caso. Passada esta etapa, o órgão da acusação, a PGR, terá 30 minutos para falar aos ministros. Já os advogados de defesa dos 8 denunciados terão 15 minutos de fala cada um. Na sequência, os ministros vão analisar questões que foram apontadas pelas defesas, como a falta de acesso a provas e a validade ou não do acordo de colaboração premiada fechado com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. Esse é um tempo, de oralidade, onde os advogados vão falar para o colegiado. E esse momento de você fazer uma sustentação oral é para você poder destacar daquele material todo que existe, do material da acusação, do material da sua própria defesa, destacar quais são as questões mais importantes que você quer que os ministros tenham atenção na hora de julgar. Depois será realizada a votação sobre o recebimento ou não da denúncia. O primeiro a votar é o relator e o último, o presidente da turma. Essa análise que é feita agora é uma análise preliminar. Ela não está decidindo se alguém é culpado, se alguém é inocente. Na verdade, nesse momento, o que os ministros vão decidir é: existem elementos mínimos para poder começar um processo penal?